Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A melhoria do Sistema Único de Saúde vai ser a tônica do mandato do deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, ex-secretário de Saúde de Nova Iguaçu e do Estado do Rio de Janeiro, que está estreando aqui na Câmara. Ele está propondo melhorias no atendimento do SUS, a modernização do sistema de vacinas e, para o próprio Estado do Rio de Janeiro, ele defende medidas que resultem na geração de emprego e renda para os municípios da Baixada Fluminense. O deputado participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, vamos começar por essa questão da saúde, que parece ser o foco principal desse seu mandato. Por que essa preocupação? A experiência que o senhor acumulou lhe disse o quê? Isso. Paulo, primeiro agradecer aqui, é um prazer participar contigo aqui desse programa. Dizer que eu, como médico, sou médico ortopedista, né? Ao longo desses últimos anos, convivi diretamente com a saúde pública, mas também tive uma grande participação na saúde privada. A gente vê que o nosso sistema de saúde, como um todo, está muito desorganizado. Grande parte dessa desorganização parte aqui do governo federal, com uma falta de uma hierarquia de procedimentos de forma organizada. Nos últimos anos, a gente tem uma tabela, que é a tabela do Sistema Único de Saúde, que é uma tabela de remuneração de procedimentos, né, que define quanto, olha, o Paulo precisa fazer uma hérnia inguinal. Você procurava um hospital, o médico te internava, e aí ele operava você, ele seria remunerado pelo SUS, e o hospital era remunerado pelo SUS. Para você ter uma ideia, essa tabela tem uma defasagem de mais de 20 anos. Para a gente ter uma ideia, Deve ser uma engenharia. Você imagina na cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro fez na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, naquela tentativa de homicídio, a equipe médica toda que operou o Bolsonaro tem direito a receber R$ 361. Não é o médico cirurgião não, Paulo. É a equipe toda. Todo mundo. O cirurgião, o primeiro auxiliar, o segundo auxiliar, o anestesista e a instrumentadora tem que dividir R$ 361. Como essa tabela está muito defasada no país inteiro, vários procedimentos começaram a não ser realizados pelos hospitais. E aí veio o enfraquecimento das Santa Casas. Sempre ficam sendo falado, olha, o governo federal vai fazer empréstimo para ajudar as Santa Casas. As Santa Casas faliram, os hospitais conveniados ao SUS faliram, porque essa tabela não é atualizada. Quando a tabela ela é uma tabela funcionante, atualizada, as pessoas querem prestar serviço ao SUS. Essa atualização, inclusive, devia ser automática, né? Devia ter um gatilho permanente de atualização. Você não pode dizer, agora vamos, daqui 2 anos, atualizar a tabela do SUS. Isso devia ser permanente, todo ano, no mínimo. O problema é o seguinte, o governo federal, desde a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, ele praticamente abandonou a tabela SUS, passou a trabalhar em redes temáticas, rede cegonha, rede urgência e emergência, e parou a remuneração por procedimentos. Então isso fez o quê? Desestimulou que as pessoas pudessem fazer as cirurgias. Isso vem uma desorganização de muito tempo. Isso que você está falando é o que acontece nos convênios. Todo ano o convênio reajusta o que a gente paga de plano de saúde, mas reajusta a tabela de remuneração. É isso que a gente quer fazer com o SUS. Desburocratizar. Eu tenho um projeto que começa a desburocratização do SUS, que é a Carteira Nacional de Vacinação Online. Aquela coisa que a mãe leva a carteira com a criança para ir lá no posto de saúde, dar aquele carimbozinho, aí a mãe não sabe onde perder a carteira, aí vai matricular o filho na escola, tem que trazer a carteira, ih, mas eu perdi. Aí você não sabe se tomou vacina ou não. Eu fui secretário do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, hoje com a automação, isso parece uma coisa tão primária, tão simples. É isso, Paulo. Eu fui secretário do Estado do Rio de Janeiro numa epidemia de febre amarela. E aí as pessoas, eu mesmo, que já tinha tomado vacina para febre amarela, falei, mas eu tomei quando? Será que já tem 10 anos? Você não tem carteira, ninguém ninguém lembra. Então, qual é o nosso projeto de lei? Cria a carteira, você vai ter essa informação na nuvem, você digitando o seu CPF, você acessa a sua carteira em qualquer lugar. A gente acessa no smartphone. Ah, mas a pessoa humilde não tem um smartphone. Mas ela vai no posto de saúde, imprime
Ali está ali, ela já sabe o que foi vacinada. Isso ajuda muito a gente fazer um controle da nossa população, controle de doenças, controle da vacinação. Eu acho que a gente precisa fazer um novo paradigma do SUS, fazer esse SUS funcionar. É um sistema jovem que precisa de modernização para funcionar. O senhor faz parte dessa frente parlamentar em defesa da saúde que existe aqui? Faço parte da frente parlamentar. Já se integrou, né? Em defesa da saúde, em defesa da medicina. E nós queremos fazer uma comissão especial para rever a tabela SUS, chamar as sociedades brasileiras de cada um dos tipos de cirurgia, de especialidade, para a gente discutir uma tabela mais enxuta, uma tabela real, para que as pessoas possam ter acesso às cirurgias. Hoje a gente tem mais de... Uma bateria de audiências públicas com esse tema seria extremamente bem-vindo. Sim, trazendo os especialistas, porque o que a gente está fazendo hoje é gerando pessoas que estão há anos na fila para fazerem cirurgias, enquanto a gente poderia estar prestando esse serviço com qualidade. A gente está sempre correndo atrás de um problema. Eu acho que a gente consegue reorganizar esse sistema só com um pouquinho de inteligência e informatização. Deputado, eu falei aí na abertura que o senhor também tem uma preocupação com a Baixada Fluminense, que o senhor me dizia que tem 4 milhões, Isso. 4 milhões de pessoas hoje morando ali. Isso. E que é uma das regiões extremamente problemáticas. De que forma o senhor pretende trabalhar pela geração de emprego e renda para atender aquela população? Então, Paulo, a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro com Baixada Fluminense, são 10 milhões de habitantes. Só a Baixada, praticamente 4 milhões. O grande problema hoje, mobilidade urbana, geração de emprego e renda. O que a gente quer fazer? Um grande programa de desenvolvimento e para atrair empresas para localizar na Baixada Fluminense, ao Lago da Presidente Dutra, do Arco Metropolitano, da Washington Luiz e até um finalzinho da cidade do Rio de Janeiro pegando a Avenida Brasil. Ali, se a gente gerar emprego e renda, a gente evita hoje uma crise de mobilidade que vive a cidade do Rio de Janeiro. As pessoas saem da Baixada 3, 4 horas da manhã para pegar um ônibus, pegar um trem para se deslocar para um emprego na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Demora 3, 4 horas andando de ônibus. Além de contribuir de uma forma, tudo bem, secundária, mas também contribui para a redução das taxas de violência no Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, nós temos hoje a cidade mais violenta do país está na Baixada Fluminense, que é Queimados. A 4ª cidade mais violenta, ela é vizinha a Queimados, que é Japeri. Então, a gente, para reduzir o número de casos de violência no estado do Rio de Janeiro e no país, precisa pegar essa região. A Baixada Fluminense fosse um estado, era o 16º estado da federação, tratar de uma forma diferenciada, porque é uma região de alta densidade demográfica. Se a gente fizer um bom investimento ali, a gente consegue melhorar os números de violência do país e os números tanto do ensino básico quanto do desenvolvimento humano de forma muito rápida. Então, é uma região que merece uma atenção diferenciada. Pra você ter uma ideia, Paulo, só o investimento está sendo feito na Avenida Brasil para construir uma linha de BRT é de mais de R$1 bilhão. E já tem quase 4 anos e não consegue concluir. É muito mais barato você atrair, fazer os empregos na Baixada do que a gente ficar levando as pessoas... Botar o pessoal, deixar o pessoal ao lado, não precisa levar para lá. É isso, o nosso pessoal da Baixada Fluminense parece que vive em lata de sardinha. Quando a pessoa sai de casa às 4 horas da manhã para trabalhar no centro do Rio, quando ela volta, a única coisa que ela consegue fazer é preparar a marmitinha dela para voltar a trabalhar. Então, o que a gente precisa fazer vai ajudar, inclusive, a própria cidade do Rio de Janeiro no eixo de mobilidade urbana. Porque a gente está vivendo hoje uma região no estado do Rio de Janeiro com um número maior de desempregados e a gente precisa ter um tratamento diferenciado na geração de emprego e renda. O senhor está otimista, deputado, ao chegar à Câmara pela primeira vez? Eu estou muito... Esse é um universo novo, né? É um universo muito diferente, né? Primeira vez que eu sou parlamentar, né? Primeira vez que eu fui candidato. Mas eu estou muito otimista porque a gente vê que o Brasil precisa de avanços. Por mais que a gente hoje tenha uma dicotomia, claro, entre o grupo que apoiou diretamente o presidente Bolsonaro e o grupo ligado ao presidente Lula, mas tem uma convergência que o Brasil precisa de uma agenda positiva. O que está acontecendo, quem está sofrendo para a gente é a nossa população. O nosso segmento na área de planos de saúde, quase já 3 milhões de pessoas perderam plano de saúde. A gente está vendo o nosso número de desemprego subir.
Então, em algum momento, a gente precisa de união em torno do nosso país para desenvolver esse país. Deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, esse é o nome parlamentar, do PP do Rio de Janeiro. Muito obrigado, seja bem-vindo à casa e tenha um ótimo mandato. Muito obrigado por essa oportunidade, espero retornar aqui ao programa. Voltará com certeza. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.